boa noite a todos que nos assistem, a Igreja Batista do Jardim Planalto, cada família em sua casa, e que Deus venha abençoar o nosso tempo aqui, que Deus abençoe a palavra dele que será pregada, que a palavra de Deus possa alcançar pessoas, possa salvar, possa encorajar, possa transformar vidas nessa noite. Essa é a nossa oração. Eu convido você a se juntar comigo e vamos orar. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade que temos de estudar a Tua Palavra, de como igreja, como famílias, cada um em sua casa, podemos aqui nos conectar e juntos clamarmos a Ti, juntos estudar a Tua Palavra. Pedimos que o Senhor abençoe essa transmissão, que a Tua Palavra possa alcançar vidas nessa noite, trazendo salvação, restauração, transformação e também encorajamento e sabedoria para a Tua igreja, que tanto nós precisamos nesse momento. É o que eu peço, no nome do Senhor Jesus. Amém. Eu vou ler a letra de um cântico que se chama Contemple a Deus. É um cântico baseado no capítulo 40 de Isaías, e nós vemos também pela história de Jó, que quando Jó não sabia o porquê de tudo aquilo que acontecia com ele, Deus mostrou a sua grandeza para Jó, e Deus nos convida a olharmos para a sua grandeza e lembrarmos que Ele está cuidando de nós. O cântico se chama Contemple a Deus. Quem pegou os mares em suas mãos? Quem contou da areia cada grão? Reis e povos tremem com sua voz, a criação rende adoração. Contemple a Deus, em seu trono está, venha adorá-lo. Contempla ao Rei, incomparável é, venha adorá-lo. Quem já deu conselho ao Senhor? Quem questiona o que ele falou? Ao Deus sábio, quem vai ensinar? Sua majestade ninguém pode sondar. Contempla a Deus, em seu trono está, venha adorá-lo. Contempla ao Rei, incomparável é, venha adorá-lo. Quem nas mãos os pregos carregou em lugar do homem pecador? Jesus Cristo, humilde a padecer, ressurgiu e reina com poder. Contempla a Deus, em seu trono está, venha adorá-lo. Contempla ao Rei, incomparável é, venha adorá-lo. Que nós possamos também contemplar ao Senhor, contemplar ao Rei, à medida que a palavra de Deus é pregada aqui nessa noite. Eu vou ler com vocês a carta de Paulo aos Colossenses. Estamos estudando a carta aos Colossenses aqui nas noites de domingo, e hoje nós vamos entrar no capítulo 2 da carta aos Colossenses. Eu vou ler do versículo 1 até o versículo 5. O tema da mensagem está aí, na transmissão. O título se chama Como Orar pela Igreja, e nós vamos ler então Colossenses capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 5. Pois quero que saibais como é grande a luta que enfrento por vós, pelos que estão em Laodiceia e pelos que ainda não me viram em pessoa, para que o coração deles seja animado, estando vós unidos em amor e enriquecidos da plenitude do entendimento, para o pleno conhecimento do mistério de Deus, Cristo, em quem estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Digo isso para que ninguém vos engane com palavras capciosas, pois ainda que meu corpo esteja ausente, estou convosco em espírito, alegrando-me ao ver a vossa ordem e firmeza da vossa fé em Cristo. Pois bem, no versículo 1, o apóstolo Paulo, ele disse que ele estava lutando, enfrentando uma luta pela igreja. Mas como que Paulo lutava pela igreja se ele estava preso? Ele estava centenas de quilômetros longe da igreja, ele estava em Roma, numa prisão domiciliar, acorrentado a um guarda romano,
como que Paulo, confinado, isolado do jeito que ele estava, como que ele lutava pela igreja? Nós encontramos essa resposta no final da carta. Em Colossenses, no capítulo 4, versículo 12, nós lemos Paulo falando sobre Epáfras. Ele diz: Epáfras, que é um de vocês e servo de Cristo Jesus, envia saudações. Ele está sempre batalhando por vocês em oração. Aqui em 4,12, Paulo usa a mesma palavra grega que ele usou aqui no versículo 1 do capítulo 2. Ele está dizendo que Epáfras, ele batalhava, lutava em oração. Então agora dá para saber que luta é essa que Paulo enfrentava na prisão. A luta que ele enfrentava era a luta de orar. Paulo orava pela igreja todos os dias. Oração é luta, oração é batalha. Não é fácil você todo dia dobrar os joelhos e orar pela sua família, orar pela sua igreja. Não é fácil. O primeiro dia, o segundo dia pode até ser tranquilo, mas experimente todos os dias manter a disciplina de oração. Não é fácil porque o seu corpo não vai querer que você ore, a sua carne vai lutar contra a sua vida de oração. Por isso que a oração é uma batalha. É você enfrentar a sua carne, é você enfrentar o inimigo, mas é uma luta que vale a pena, porque quando você se compromete a entrar nessa luta e orar, interceder pela sua família, pela igreja, você vai ver os frutos dessa oração. Por isso eu quero encorajar você e todos nós que estamos nesse momento de quarentena, momento de isolamento, vamos entrar nessa luta, vamos entrar nessa batalha de oração, orar por nossa família, orar pela nossa igreja, orar pelo nosso país, e vamos ver os frutos que Deus pode produzir através dessa oração. E a nossa situação está melhor que a de Paulo, porque o apóstolo Paulo estava confinado, mas ele não tinha nenhum contato com a igreja. O contato era nulo. Nós não. Nós podemos ter contato com nossos irmãos por telefone, por WhatsApp. É possível manter um certo contato. Paulo não tinha nenhum contato, mas ele entrava nessa luta, nessa batalha de oração. Eu quero convocar você também para juntos orarmos, lutarmos, batalharmos em oração pelos nossos irmãos, pela nossa igreja, e ver os frutos que Deus poderá produzir nisso. E o apóstolo Paulo, ele coloca aqui 4 pedidos. 4 pedidos ele colocava em favor da igreja, e nós também devemos ter esses 4 pedidos como padrão para a nossa oração. Qual é o primeiro pedido que Paulo orava pela igreja? O primeiro pedido está aqui no versículo 2: para que o coração deles seja animado. Primeiro pedido, Paulo orava para que Deus encorajasse o coração dos irmãos da igreja, que Deus consolasse, que Deus desse força. E nós precisamos orar porque é somente Deus que pode fortalecer e encorajar os nossos corações. É só Deus que pode dar ânimo, é só Deus que pode nos consolar. Tem pessoas que dizem: olha, eu estou triste, desanimado, eu vou tomar alguma medicação, eu vou procurar algum profissional. Só que, meus irmãos, a consolação que Deus dá é diferente. É a consolação que funciona, o encorajamento que transforma. O apóstolo Paulo diz na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 1, no versículo 3, ele diz assim: louvado seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai misericordioso e Deus de todo encorajamento. O nosso Deus é o Deus da consolação, é o Deus do encorajamento, é o Deus que vai nos consolar de forma profunda, de forma perfeita. É só Ele que pode nos consolar. Todos os outros recursos são paliativos, somente Deus é que pode nos dar a verdadeira consolação. E olha só no versículo 4, Ele nos consola em todas as nossas aflições, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar outros quando eles passarem por aflições. Deus não dá essa bênção para nós apenas para o nosso bem, mas Deus também nos consola
para que nós possamos compartilhar esse consolo com nossos irmãos. Deus não nos encoraja apenas para nos sentirmos bem. Deus nos encoraja para que nós possamos também encorajar os nossos irmãos. E nós vemos aqui a importância da igreja. Deus, Ele nos concede a bênção para compartilharmos essa bênção. Então, se Deus me consolar, eu tenho que depois ir lá e consolar os meus irmãos que estão aflitos. Se Deus me animar, eu tenho que depois ir e animar os meus irmãos que estão desanimados. Se Deus me encorajar, eu tenho que ir e encorajar os meus irmãos que estão precisando de encorajamento. Não tem como eu fazer isso na minha casa, não tem como fazer isso isolado. Então, quando Deus nos consola, quando Deus nos fortalece, eu tenho que ir e fazer o mesmo com os meus irmãos. E no versículo 5 ele diz: pois quanto mais sofrimento por Cristo suportamos, mais consolação será derramada sobre nós por meio de Cristo. Olha que maravilhoso. Deus, Ele conhece o nosso sofrimento. Quanto maior for o sofrimento que passarmos, maior será a consolação que Deus vai colocar à nossa disposição. Você sofreu uma perda, Deus vai dar para você toda a consolação que você precisa para suportar essa perda. Você perdeu mais alguma coisa, Deus vai dar mais consolação para você suportar essa perda a mais. Quanto maior o sofrimento que nós passamos, maior é a consolação que Deus vai dar. Então eu quero que você olhe no seu sofrimento e diga: olha, meu sofrimento é grande, mas a consolação que Deus há de me dar é maior do que esse sofrimento, do que esse problema. E não se esqueça, cada vez que Deus te encoraja, cada vez que Deus te consola, você tem que levar isso adiante. Você tem que chegar para os seus irmãos e encorajá-los também. Na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 11, o apóstolo Paulo diz: portanto, animem e edifiquem uns aos outros como tem feito. Nós não podemos fazer isso hoje. Estamos isolados, em quarentena, mas vamos colocar esse desejo no nosso coração, que quando voltarmos a nos reunir como igreja, que eu possa ter esse ministério de animar e encorajar os meus irmãos que estiverem desanimados, porque se Deus me consola, é para eu consolar outros. E é por isso que o segundo pedido que o apóstolo Paulo coloca aqui tem tudo a ver com a igreja. O segundo pedido que ele coloca aqui é para que nós estejamos unidos em amor, que os irmãos da igreja estejam cada vez unidos em amor. A igreja ela tem que crescer nesse amor. Nessa época de isolamento, de quarentena, muita gente tem se levantado e falado algumas tolices acerca da igreja. Tem pessoas que dizem: não, você não precisa se congregar porque você é a igreja. Você não precisa congregar porque a sua família é a igreja. Então é besteira você congregar. E eu digo, isso é uma mentira. Isso não é verdade. Eu não sou igreja. Minha família também não é igreja. O que é igreja? A igreja é a reunião das famílias. A igreja é a reunião da família Silva, com a família Santos, com a família Almeida, com a família Pereira. É quando as famílias diferentes se unem. É quando a família nordestina se une com a família do Sul, que se une com a família de Minas, que se une com a família do Rio. É a união de famílias diferentes, de origens diferentes, costumes diferentes. É isso que é a igreja, é essa pluralidade de famílias e pessoas. E quando a igreja se reúne, se cumpre a oração que Cristo fez. Jesus no cenáculo, lá em João 17, 21, ele fez a seguinte oração pela igreja: a minha oração é que todos eles sejam um, como nós somos um, como tu estás em mim, Pai, e eu estou em ti, que eles sejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, quando a igreja se reúne, quando famílias diferentes se reúnem e vivem em comunhão, essa oração de Jesus está se cumprindo. Jesus orou
que eles, apesar de serem diferentes, que eles sejam um. Agora, como que é possível a igreja ser um corpo? Como que é possível nós sermos tão diferentes e vivemos em comunhão? Foi para isso que Deus nos deu o Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai capacitar que nós possamos viver em comunhão. Nós aprendemos que o Espírito Santo nos dá poder. Pessoas falam, não, eu estou cheio do Espírito Santo. Como que eu posso saber se uma pessoa está cheia do Espírito Santo? Alguém vai dizer, a pessoa cheia do Espírito Santo é aquela pessoa que abre a boca, que prega. É verdade, quem está cheio do Espírito Santo, ele prega, ele fala do Evangelho. Mas não é só isso. A pessoa que está cheia do poder do Espírito Santo é a pessoa que também está cheia do poder da humildade, da mansidão, da paciência, porque tudo isso é fruto do Espírito. É o Espírito Santo que vai produzir em nós mansidão, é o Espírito Santo que vai dar a nós paciência para suportarmos os outros, é o Espírito Santo que vai produzir em nós humildade, para que eu não fique só pensando em mim, para que eu possa pensar nos outros. É o Espírito Santo que vai produzir em mim mansidão, para que eu segure a minha ira, para suportar. Tudo isso é fruto do Espírito. Tem pessoas que dizem, não, eu sou cheio do Espírito Santo, mas ao mesmo tempo que é cheio do Espírito Santo, trata mal a esposa, trata mal os filhos, trata mal os irmãos. Que Espírito Santo é esse que deixa a pessoa orgulhosa? Isso não é o Espírito Santo, porque o Espírito Santo produz humildade, produz quebrantamento, e é o Espírito Santo, é o poder do Espírito Santo que vai nos capacitar a vivermos como uma só família em Cristo. O apóstolo Paulo, quando ele escreve para aqui aos Colossenses, ainda no capítulo 3, versículo 12 e 14, eu quero que você abra lá e veja o que é o poder do Espírito Santo na vida de uma igreja. Colossenses capítulo 3, versículo 12. Visto que Deus os escolheu para ser seu povo santo e amado, revistam-se de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Sejam compreensivos uns com os outros e perdoem quem os ofender. Lembre-se de que o Senhor os perdoou, de modo que vocês também devem perdoar. Acima de tudo, revistam-se do amor que une todos nós em perfeita harmonia. Por que nós podemos viver em comunhão uns com os outros? Porque o Espírito Santo nos dá o poder de perdoar, de ser paciente, de dar sempre uma segunda, terceira, quarta chance para o irmão. É o Espírito Santo que produz isso em nós. E Paulo, quando ele escreve aos Filipenses no capítulo 2, do 2 ao 4, ele diz aqui o seguinte: então completem a minha alegria, concordando sinceramente uns com os outros, amando-se mutuamente e trabalhando juntos com a mesma forma de pensar e um só propósito. Não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém. Sejam humildes e considerem os outros mais importantes que você. Não procurem apenas os próprios interesses, mas preocupem-se também com os interesses dos outros. Irmãos, isso é o Espírito Santo que produz em nós, que nos capacita a nós concordarmos uns com os outros, a fechar nossa boca quando precisamos fechar a boca. O Espírito Santo que nos capacita a não sermos egoístas, o Espírito Santo que nos ajuda a sermos humildes, o Espírito Santo que nos ajuda a preocuparmos mais com o interesse dos outros, com os nossos. É o Espírito Santo que faz isso. E sabemos também que nesse momento nós não podemos praticar isso com nossos irmãos, porque estamos cada um em sua casa. Mas quando voltarmos a nos reunir, nós devemos praticar isso. E agora um outro desafio. Você não pode praticar isso com seus irmãos, mas nós podemos e devemos praticar essas verdades com nossa família. Temos visto nas notícias que nessa quarentena tem aumentado a violência doméstica. Casais se violentando, violência entre pais e filhos, enfim, notícias muito tristes têm acontecido.
Só que essas notícias não devem acontecer, não devem existir essas notícias nas famílias filhas de Deus. Nos filhos de Deus isso não pode acontecer. Por quê? Porque nós temos o Espírito Santo. O Espírito Santo que nos vai capacitar a sermos pacientes, misericordiosos com nossos cônjuges, pacientes, misericordiosos com nossos filhos. Então aproveite esse momento que toda a família está em casa e que às vezes vão surgir situações de discordâncias, situações um pouco calorosas, e vamos nesse momento clamar: Senhor, encha-me do teu Espírito Santo, me ajude a eu aqui com a minha família, eu com o meu cônjuge, a sermos pacientes, a sermos mansos, a sermos misericordiosos, a perdoarmos uns aos outros. Que o Espírito Santo nos capacite a isso. Na família dos crentes não deveria acontecer divórcio, não deveria acontecer brigas, violências, porque o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo nos capacita a sermos humildes, misericordiosos, pacientes e suportarmos e perdoarmos uns aos outros. Que o Senhor nos capacite, que o Espírito Santo nos encha de poder a perdoar, amar e sermos misericordiosos uns com os outros. Então, recapitulando, o apóstolo Paulo, primeiramente, ele ora para que Deus fortaleça os crentes. O segundo pedido, ele ora pela união dos irmãos. E agora, vamos para o terceiro pedido. O terceiro pedido se encontra aí no versículo 2 ainda. Ele ora para que os irmãos sejam enriquecidos da plenitude do entendimento para o pleno conhecimento do mistério de Deus, que é Cristo. Trocando em miúdos, o apóstolo Paulo está pedindo aqui para que cada irmão da igreja tenha certeza de que é um filho de Deus, de que cada crente possa ter certeza que entendeu o Evangelho e pertence ao Senhor. Isso é necessário, porque quando o crente está com dúvida se ele é um filho de Deus ou não, ele não vai prosperar. Então nós precisamos ter essa certeza de que nós somos um filho de Deus. O apóstolo Pedro, quando ele escreve a sua segunda carta, a segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 10, ele diz aqui o seguinte: por isso, irmãos, trabalhem ainda mais arduamente para mostrar que de fato estão entre os que foram chamados e escolhidos. Façam essas coisas e jamais tropeçarão. A Bíblia ensina que todo crente foi alguém escolhido por Deus antes da fundação do mundo. O crente não só foi escolhido por Deus antes da fundação do mundo, mas o crente ele foi chamado por Deus naquele dia em que ele se converteu. Aí vem a pergunta: mas pastor, será que eu sou realmente um escolhido, um crente? Será que eu sou um filho de Deus mesmo? Como responder essa pergunta? Tem gente que diz: olha, quando você orou, quando você aceitou Jesus, você fez essa oração com fé? Tem gente que parte por esse caminho, mas não é o melhor caminho. A pergunta que eu quero fazer é o seguinte, para você que está com dúvida se você é um crente ou não. Você não tem que se preocupar se você teve fé ou não quando você aceitou Jesus. Você tem que perguntar para você o seguinte: a fé que você tem em Cristo é uma fé que está crescendo? A fé que você tem em Cristo é uma fé que está sendo exercitada, que está sendo desenvolvida? É isso que você tem que ver. Que não adianta se você diz: eu aceitei Jesus há 10 anos atrás, só que desde então você não ora, você não estuda a palavra de Deus, você não exercita a sua fé. Se você não está exercitando sua fé, é um sinal de que a sua salvação não seja verdadeira. Porque quando a salvação é verdadeira, a fé é exercitada. E o apóstolo Pedro, ele explica isso aqui na sua segunda carta, no capítulo 1. Eu vou ler o versículo 5, do 5b para frente. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Acrescentem a fé, a excelência moral, o conhecimento,
ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a devoção a Deus a fraternidade e a fraternidade o amor. Quanto mais crescerem essas coisas, mais produtivos e úteis serão no conhecimento completo de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, aquela pessoa que é crente verdadeira, aquela pessoa que ela não quer ficar parada na sua vida espiritual, juntamente com a fé, ela vai querer exercitar a santidade, o domínio próprio. Junto com o domínio próprio, ela vai acrescentar o amor aos irmãos. A pessoa ela vai querer se congregar à igreja, ela vai querer estar junto com os irmãos. Então, esses são sinais que a pessoa nasceu de novo. A pessoa ela está buscando aprimorar sua fé, ela estuda a palavra de Deus, ela ora, ela quer estar junto com os irmãos, junto com a igreja, ela quer desenvolver a salvação. Então isso é uma prova de que a pessoa é o Filho de Deus. Eu pergunto, a sua fé hoje é uma fé que está sendo exercitada? Você tem estudado a palavra de Deus? Você tem orado? Você tem buscado a santificação, a santidade na sua vida? Você tem feito isso? Se você tem feito isso, amém? Isso é uma prova de que você é um filho de Deus. Mas e se você não está fazendo isso? E se você está dizendo, pastor, eu acho que a minha fé é uma fé morta, porque eu não oro, eu não busco a palavra de Deus, eu passo todos os dias da minha vida correndo muito mais atrás do vento, eu corro só atrás das futilidades do mundo e nem lembro que Deus existe. Se isso acontece com você, é um sinal de que a sua vida não está certa perante Deus. Mas hoje você pode se acertar. Se aproxime de Jesus, diga: Senhor Jesus, o Senhor conhece minha vida, o Senhor conhece meus pecados, o Senhor conhece minhas falhas, mas eu creio, Senhor, que o Senhor morreu por mim naquela cruz. Eu sei que lá na cruz o Senhor já foi punido pelo meu pecado. Por isso, Senhor, eu peço, perdoe meu pecado, me dê uma nova vida. Eu quero nascer de novo, eu quero ser um filho de Deus, eu quero ter uma fé viva, eu quero ter uma fé que se desenvolve, eu quero ter uma fé que produz em mim santidade, eu quero uma fé que produza frutos na minha vida, Senhor. Clame a Jesus aí onde você está, para que Ele te dê essa nova vida. E agora vamos para o quarto pedido que Paulo coloca, que ele ora pela igreja. O quarto pedido está aqui no versículo 3. Ele ora para que os irmãos aprofundem o conhecimento de Cristo. O versículo 3 diz que em Cristo, em que estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e da ciência e do conhecimento. O apóstolo Paulo ele ora para que nós aprofundemos o nosso conhecimento em Cristo, porque em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria. Nós precisamos de sabedoria neste mundo. Nós enfrentamos problemas no casamento, nós precisamos de sabedoria para o casamento. Precisamos de sabedoria para criar nossos filhos. Precisamos de sabedoria para lidar com os colegas de trabalho. Precisamos de sabedoria para lidar com o nosso medo. Precisamos de sabedoria para lidar com a nossa ansiedade. Precisamos de sabedoria para lidar com as minhas frustrações. E onde que eu vou encontrar sabedoria para lidar com tantos problemas da minha vida? Onde eu vou encontrar essa sabedoria? Alguns vão dizer: não, você tem que procurar um profissional. Vai até aquele profissional, vai fazer algumas terapias, vai ler o livro daquele filósofo, vai ler o livro daquele terapeuta. Isso vai te ajudar a resolver seus problemas emocionais, isso vai te ajudar a resolver seu casamento, a criação de filhos. Vá atrás daqueles especialistas, não fique só com a Bíblia, não, porque a Bíblia ela é um livro muito simplista. Você precisa ir atrás da ciência, você precisa ir atrás dos especialistas. Paulo ele alertou no versículo 4: muita gente vai nos enganar com palavras capciosas,
Muita gente vai chegar para mim, para você dizer: olha, Cristo não é suficiente. Cristo não é suficiente para o seu casamento. Cristo não é suficiente para você educar seus filhos. Cristo não é suficiente para você vencer seu medo. Cristo não é suficiente para você vencer os seus temores. Você tem que ir atrás da ciência, atrás de profissionais. É muito triste porque muitos pastores têm seguido esse caminho. Tem muitos pastores que, ao pregarem a palavra de Deus, na verdade não pregam a Bíblia, ficam citando o que filósofo X disse, terapeuta Y disse, e não pregam a Bíblia, como se a Bíblia não fosse o suficiente. E o povo de Deus hoje tem se afastado de Cristo e corrido atrás das ciências humanas. Isso é muito triste, porque a Bíblia diz que o Senhor Jesus, foi Ele que nos criou, foi Cristo que me criou, foi o Senhor Jesus que criou você. Ele é Deus, Ele é o Senhor, e Jesus, Ele prometeu dar tudo que nós precisarmos. E a Bíblia diz que em Jesus é que está toda a sabedoria, todo o conhecimento que eu preciso para viver. Então, se você quer saber como restaurar seu casamento, vá para a palavra de Deus, vá estudar, vá ver o que a Bíblia tem a dizer sobre casamento, pratique e ore. Quer saber como lidar com seus filhos? Vá para a Escritura, vá para a Bíblia, veja tudo que a Bíblia diz acerca da criação de filhos, pratique e ore. Você está sofrendo com medo, com fobias? Vá para as Escrituras, veja tudo que a Bíblia tem a dizer sobre medo, sobre ansiedade, pratique o que a Bíblia diz e ore. Você está amedrontado, você está com medo das pessoas? Vá para as Escrituras, veja o que a Bíblia tem a dizer sobre o temor de homens, pratique e ore. Se você seguir esse caminho, você vai encontrar em Jesus e na palavra do Senhor Jesus, na palavra de Deus, tudo o que você precisa, porque é em Cristo que está toda a sabedoria e o conhecimento para nós vivermos. Muitos crentes correndo atrás de vãs filosofias, e ao mesmo tempo que muitos crentes estão correndo atrás de vãs filosofias, quanta destruição nós temos visto. É em Cristo que está toda a sabedoria. Eu encorajo você, diga: apenas Cristo, apenas a palavra de Deus é o que eu preciso. E Paulo aqui, ele elogia a igreja de Colossos. Ele diz aqui no versículo 5: pois ainda que meu corpo esteja ausente, estou convosco em espírito, alegrando-me ao ver a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Paulo diz: olha, eu não estou com vocês aí, mas eu estou feliz em ver que vocês estão buscando em Cristo tudo que vocês precisam, e é Jesus quem vai dar tudo que nós precisarmos. Por isso vamos orar. Eu não sei qual é o problema que você está enfrentando, eu não sei qual é o gigante que você tem que derrubar aí na sua vida, mas eu sei de uma coisa: Cristo sabe, e Cristo é suficiente para você, é suficiente para todos nós. Em Cristo se encontra toda a sabedoria. Só que o problema é que muito crente não quer orar, muito crente não quer ler a Bíblia, eles preferem correr para profissionais. Mas se nós corrermos para as Escrituras, nós vamos encontrar tudo que a Bíblia, tudo que nós precisamos para a nossa vida e para a nossa piedade. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, e obrigado porque a Tua palavra é um tesouro onde nós encontramos tudo que nós precisamos para viver, para a vida e para a piedade, Senhor. Pedimos também, Senhor, que o Senhor venha fortalecer a fé de cada um que nos assista, Pai. O Senhor sabe os problemas, os temores que cada irmão aqui tem enfrentado. Que o Senhor encoraje eles, que o Senhor aumente a fé deles, para que eles possam buscar, que eles possam clamar, e que eles venham encontrar em Ti tudo aquilo que eles estejam precisando, Pai. Fortaleça nosso coração, fortaleça a unidade da Tua igreja, Pai.
fortaleça a nossa fé, que a nossa fé em Jesus seja uma fé vibrante, uma fé dinâmica, e coloque em nós o desejo de buscarmos unicamente em Ti as respostas para os nossos problemas. É o que eu peço, no nome do Senhor Jesus. Amém. Eu quero ler a letra de um hino que fala sobre a suficiência de Jesus. É o hino Só em Jesus Confiarei. Diz assim o hino: Só em Jesus confiarei, é minha força, luz, canção, pedra angular que me sustém na tempestade ou sequidão. Com grande amor, profunda paz, em meio à luta, em horas más. Consolador és tudo em mim, firmado estou em teu amor. Só em Jesus que se encarnou, poder de Deus no frágil ser. Foi desprezado pelos seus, mas se agradou por mim morrer. E lá na cruz o próprio Deus a sua ira satisfez. O meu pecado suportou, vivo na morte dele estou. Foi sepultada a nossa luz, tragada pela escuridão. Em glorioso dia então, ressuscitou o meu Jesus. Grande vitória conquistou, do vil pecado me livrou. Então sou dele e ele é meu, pelo seu sangue que verteu. Não há mais culpa nem pavor, esse é o poder de Cristo em mim. Jesus comanda meu viver, desde o início até o fim. Nenhuma força poderá de sua mão me arrancar, até com ele me encontrar, no seu poder eu viverei. Amém? E só recordando a primeira estrofe que diz que Jesus é a nossa força, nossa luz, nossa canção, a pedra angular que nos sustém. Ele é o nosso consolador, Ele é a nossa paz, é aquele que nos firma. Quem está em Cristo tem tudo que precisa. Você tem tudo que você precisa. Você tem Cristo. Clame a Ele e Ele vai te socorrer. Nós vamos agora ler os pedidos de oração. Eu vou ver aqui os pedidos que os irmãos colocaram nos grupos. Vamos ver no grupo das irmãs. A minha mãe, irmã Zenite, ela escreve: peço oração por toda a nossa família, nossa igreja e nossa nação. Que o Senhor nos guarde e aumente nossa fé. Então vamos orar, interceder, vamos clamar ao Senhor. Estamos numa luta, estamos numa guerra. Sabemos que tudo isso que está acontecendo não está afetando apenas a economia, mas isso está atingindo também a igreja. É uma luta, então vamos orar para que Deus tenha misericórdia, de todos nós. A irmã Vânia, eu agradeço pelo sustento, proteção e que o Senhor aumente nossa fé. Amém? Vamos orar por esses pedidos aqui. No grupo dos homens, o irmão Lucas Gurim, ele escreve: orar pela Mariane, eu acabei de deixar ela na Unimed, pela proteção e melhora dela. Então vamos orar que Deus visite a irmã Mariane aqui, que Deus venha abençoar o tratamento dela, que Deus venha proteger e venha curar esse mal. Irmão divino, eu agradeço a Deus pela nossa igreja, pela nossa grande família em Cristo Jesus, pelo cuidado que tem conosco, sempre nos guardado. Amém? Louvamos a Deus por isso. Deixa eu ver agora no Facebook. Aqui o irmão Maurício também, ele faz o pedido aqui para a irmã Mariane, ele escreve: boa noite, graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Peço que a igreja ore pela Mariane, que está nesse momento na Unimed, com dores na região do rim. Então vamos orar pela Mariane, Deus possa curá-la desse mal.
irmão Doroteu também, agradecendo a Deus pela transmissão, irmã Tânia Passotti, irmã Tânia, ela lá do Espírito Santo do Pinhal, né, aqui perto, ela pede, ore pela família do meu filho, né, o filho da irmã Tânia, ele é bombeiro, trabalha aqui em Limeira, ela pede que nós oremos para ele e para sua família. Temos aqui mais pedidos, bastante interação aqui dos irmãos, louvamos a Deus por isso, amém. Louvamos a Deus e, se Deus quiser, mesmo quando voltarmos a reunir como igreja, nós pretendemos continuar a nossa transmissão. Tem mais um pedido, né? Deixa eu entrar aqui. Do Bom César Caroline, né? Ele diz: eu peço oração pela minha vida espiritual, pela minha esposa e a igreja e todas as igrejas, né? Então vamos orar, né, pelo César e pela sua esposa também, Caroline, que Deus continue cuidando deles. Não sei se tem mais, só esses, né? Os irmãos podem, enquanto encerramos aqui, os irmãos podem ainda mandar sua mensagem aqui pelo Facebook, ou pelo grupo do WhatsApp. Nós vamos lendo aqui. Um outro pedido aqui, a irmã Rose que chegou, né? Irmãos, orem pelo meu cunhado Fernando, filho da irmã Dito, do irmão Divino. Ele não passou bem essa semana, foi no médico e foi diagnosticado com um probleminha no coração. E não sabemos o que ainda é, que Deus esteja cuidando e traga salvação em sua vida e de sua família. Então vamos orar, né, pela saúde do Fernando, filho do irmão Divino. Que Deus, né, venha agir aí, completar a obra. Deixa eu ver se chegou mais pedidos aqui. Ok, são esses, e nós vamos orar pelos pedidos, orar pela Mariane que está lá no hospital, que Deus possa visitá-la, que Deus possa curá-la. Ó meu Pai, mais uma vez agradecemos, estamos felizes por podermos estudar Tua palavra aqui, ao mesmo tempo estamos tristes, porque nós não podemos estar juntos. Por isso pedimos a Tua intervenção, Senhor. Venha, Senhor, nos livrar desse vírus, nos livrar dessa pandemia. Venha, Senhor, encher de sabedoria as autoridades do nosso país, para que venham agir com sabedoria e sensatez, e que quanto antes, ó Pai, possamos estar reunidos aqui, juntos uns com os outros, para Te cultuar, Pai. Queremos colocar esses pedidos diante de Ti, pedir pela irmã Mariane, que está lá no hospital com a dor nos rins. Cure ela dessa enfermidade, Pai. Visite ela, use os médicos, e que ela possa ser curada, Pai, dessa dor, e que o Senhor também proteja ela ali no hospital, Senhor. Pedimos também por todos os pedidos aqui colocados, os pedidos pelo sustento, os pedidos para o fortalecimento da fé. Como nós precisamos, Senhor, que o Senhor nos fortaleça nessa hora. Como vimos aqui, Tu és o Deus de toda consolação, Tu és o Deus de todo encorajamento. Vem nos fortalecer, vem nos encorajar, ó Pai. Vem aumentar em nós cada dia mais o desejo de estarmos juntos aqui, congregando como igreja, Senhor. Pedimos pela salvação dos nossos familiares, cada pedido aqui que foi colocado, pedido pela salvação do familiar, que o Senhor venha atender, que o Senhor venha salvar, ó Pai. Pedimos por essa palavra que foi pregada, que muitas pessoas ouviram, nós nem sabemos direito quem ouviu essa palavra, mas que onde a Tua palavra chegou, que o Teu Espírito Santo possa produzir salvação, possa produzir novo nascimento. Continue, Senhor, a fortalecer a Tua igreja, fortaleça cada irmão que foi aqui mencionado. É o que eu peço no nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus continue a nos fortalecer. Chegou mais um pedido. A irmã Luciane ela escreve: boa noite, pastor, agradeço a Deus pelo cuidado com a nossa família.
Então está registrado a irmã Luciane, ela agradecendo a Deus. E vamos lembrar de orar, né, pelo irmão Cassiano, irmã Luciane. Eles estão distantes, mas fazem parte da nossa família também. Então vamos orar que Deus continue fortalecendo e cuidando de cada um deles. Não sei se os jovens vão ter oração agora, vão ter, então, só lembrando, os jovens agora, os jovens terão uns 10 minutos de intervalo, depois os jovens vão orar aí pela internet, então encorajem os jovens a participarem dessa reunião. Irmãos, fiquem com Deus, que Deus nos guarde, nos proteja. Vamos orar, atualizando aqui as notícias, como falamos hoje, né, o prefeito ele fez um decreto para que não só o comércio fosse reaberto, mas que as igrejas voltassem a se reunir. Esse decreto foi derrubado, a prefeitura disse que vai recorrer. Vamos continuar a oração, se for da vontade de Deus, né, que possa, né, ser flexibilizado, que possamos voltar a nos reunir, mas vamos colocar isso em oração, para que Deus venha fazer a vontade dele, que Deus venha fazer aquilo que é certo, e vamos orar para que Deus venha fazer essa crise passar logo. Que Deus abençoe, uma boa noite, e se Deus quiser, quarta-feira, 8 horas da noite, estaremos aqui. Que Deus abençoe.